Aí galera, vamos para mais um vídeo então do canal Síndrome de dor patelofemoral, dicas de concurso. Mais uma vez chamando a atenção que o objetivo do curso, o objetivo do vídeo é falar um pouquinho sobre possíveis informações importantes, né, que vocês devem saber para responder as questões de concurso. A ideia não é dar aula de síndrome de dor patelofemoral não, tá galera? Bom, primeiro a gente vai falar de síndrome de dor patelofemoral, a gente tem que falar da articulação patelofemoral, né? Então, no joelho você tem a articulação femorotibial, entre o fêmur e a tíbia, né? E a articulação patelofemoral, entre a patela e o fêmur, tá? Então, a patela, ela se articula com o fêmur, né? Os côndilos femorais. E tem uma terceira que faz parte, mas que não interfere em nada nos movimentos do joelho em si e também, obviamente, na articulação patelofemoral, é a articulação tíbio-fibular, distal, proximal, tíbio-fibular proximal, tá? Essa não interessa, só para título de curiosidade, tá? A articulação do joelho, ela é uma articulação do tipo gínglimo, a gente chamando a atenção mais uma vez da importância de saber que tipo de articulação, e ela realiza basicamente flexão e extensão, né? Os dois principais movimentos do joelho, tá? Mas o joelho, não esquecer que o joelho, em menor magnitude, também faz rotação externa, rotação interna, e abdução e adução do joelho, tá? Lembrando, ambos os movimentos em uma magnitude muito inferior à flexão e extensão do joelho. Sendo que a rotação externa e a rotação interna, ela tem uma importância fundamental no movimento de parafuso do joelho, né? Chamado movimento de parafuso ou aparafusamento do joelho em cadeia cinética aberta nos movimentos de flexão e extensão. Beleza? A patela, ela se articula com a tróclea, né? A tróclea é do fêmur, né? Lembrando que a porção medial da tróclea, ela é maior em função do côndilo maior da tíbia, tá? Então a tróclea também, a parte medial da tíbia, ela é maior. Ela pode ser um dos motivos da dor da dor patelofemoral em função da angulação, né? Então você tem aqui um movimento, uma visão aqui você tem a tróclea, os côndilos femorais e aqui a patela se articulando com esses côndilos femorais aqui, né? Então aqui a gente tem a patela e o fêmur, né? Aqui mostrando a tróclea, a angulação da tróclea, né? Essa angulação aqui, ó, ela se for muito grande, a gente tem uma tróclea displásica, tá? Displásica ou uma tróclea rasa, que também pode ser causa de dor patelofemoral ou é incluída nas causas de dor patelofemoral. A visualização dessa angulação é feita por uma incidência de raio-x, né, através do raio-x, uma incidência conhecida como sol nascente, tá? É possível a gente avaliar a angulação da tróclea e avaliar se ela tem algum comprometimento dessa angulação, o que quanto maior essa angulação, né, mais rasa ela menos estável é a patela na sua articulação, tá? A patela é um osso sesamoide,
O que quer dizer sesamoide? O que quer dizer um osso sesamoide? É que ele se desenvolve dentro de um tendão, tá? A patela não é o único osso sesamoide, mas é o mais conhecido, o mais importante. Ele se desenvolve no tendão do quadríceps, né? Tem um formato de um, desculpa, tem um formato de um triângulo inverso. Por isso, essa parte aqui de cima é chamado de base da patela e essa parte de baixo é chamado de ápice da patela, né? É igual se você tivesse um triângulo invertido aqui no caso, né? Então aqui é a base, aqui o ápice, triângulo invertido, aqui a ápice, aqui a base. Aqui a gente tem o tendão quadricipital, né? No ápice a gente tem o tendão patelar, tá? A patela ela tem o objetivo de dar ao quadríceps uma vantagem mecânica, né? Então, pela regra do torque, né? O torque é força vezes a distância. A patela ela aumenta o braço de alavanca, ela aumenta essa distância aqui, né? Se ela aumenta essa distância aqui, ela aumenta o torque com a necessidade de uma força menor, né? São grandezas proporcionais. Se eu aumento o braço de alavanca, eu aumento o torque. Se eu aumento a força, eu aumento o torque. Para manter o torque do mesmo valor com o aumento do braço de alavanca, eu diminuo a força. Ou seja, eu dou uma vantagem mecânica para o quadríceps. Aqui a gente tem um desenho porco, não liga, né? Do quadríceps, né? Do fêmur. Aqui a gente tem o centro articular e aqui passando o quadríceps, né? Então essa distância aqui, é o braço de alavanca. Imagina se eu tenho o mesmo osso aqui, quadríceps, né? O mesmo centro articular. E aqui eu tenho um outro osso que aumenta essa distância aqui, né? Olha só, essa distância aqui, agora eu tenho essa distância. Então a D2 é maior do que a D1, né? Eu tenho um braço de alavanca maior aqui, obviamente eu vou realizar um torque maior com uma necessidade de força menor. Por isso da ideia da vantagem mecânica que a patela dá em relação à força do quadríceps, tá? Outro assunto importante também é sobre estabilização da patela, né? Ela é conseguida por estabilizadores estáticos e estabilizadores dinâmicos. Os estabilizadores estáticos que a gente pode citar aqui é a morfologia da própria tróclea, igual eu falei, né? Se um ângulo menor, ele tem uma instabilidade menor, então a morfologia da própria tróclea, ela é um estabilizador estático da patela. O tendão quadricipital também é um estático, né? A própria cápsula mais forte, mais rígida, com seus retináculos lateral e medial, também é um instrumento de estabilidade estática. E por último, extremamente importante desses estabilizadores estáticos, eu citaria ele o mais importante, o ligamento patelo-femoral medial, que numa luxação de patela lateral é o primeiro ligamento a ser lesionado e muitas vezes ele deve passar por cirurgia, não só em histórico de trauma, mas também em instabilidade crônica da articulação patelo-femoral. Né? Se faz o encurtamento, né, no caso de estabilidade crônica desse ligamento patelo-femoral medial. Então, esses seriam os estabilizadores estáticos. O estabilizador dinâmico mais importante é o quadríceps, né? E aí, em todas as suas porções, né? Você tem o vasto medial oblíquo, o vasto lateral e o próprio reto femoral, né?
Lembrando que antigamente se falava muito nessa relação do desequilíbrio, da força diminuída entre vasto medial oblíquo e vasto lateral, mas hoje a gente sabe que num paciente com dor patelofemoral, a atrofia do quadríceps, ela não é somente de uma porção. Então, quando se atrofia o quadríceps num quadro desse, não atrofia-se mais o vasto medial oblíquo do que o vasto lateral, tá? Outra informação importante também aqui é a gordura de Hoffa, tá? Essa gordura de Hoffa é uma gordura que está abaixo do tendão patelar, né? É uma estrutura anatômica infrapatelar, abaixo do tendão, não da patela, tá? E que é ricamente inervada e pode também ser fonte de dor, na dor fêmuro-patelar. A gente vai falar em diagnóstico diferencial um pouquinho mais na frente, né? Mas anatomicamente é uma estrutura que vale a pena citar ela agora. Beleza? Então, dando sequência aqui, a terminologia, né, em função da própria confusão que se faz na terminologia da síndrome patelofemoral, a gente tem que fazer a característica principal da dor é uma dor peripatelar, né, em volta da patela, e infrapatelar, né, abaixo da patela. É uma dor em torno e atrás da patela, em volta e atrás da patela. Essa é a característica principal da dor fêmuro-patelar. Você tem que excluir, né, fazer um diagnóstico diferencial de algumas patologias importantes. O Osgood-Schlatter, que é uma patologia que acomete principalmente adolescentes do sexo masculino, tem a ver muito com o fator de crescimento, né? A Hofite, que é justamente a inflamação dessa gordura de Hoffa. As tendinopatias, e obviamente a mais importante é a tendinopatia do tendão patelar, e as alterações articulares do joelho mesmo, intra-articulares, como a osteoartrite, a gonartrose, né? As lesões de menisco e etc. Né? Então, excluído esses diagnósticos, a gente tem a síndrome de dor patelofemoral. Essa síndrome de dor patelofemoral, ela se caracteriza por um diagnóstico mais funcional do que anatômico, né? Então, a gente não está preocupado em qual estrutura ela é acometida, mesmo porque, com diversos estudos, a gente não sabe nem o que acomete a articulação patelofemoral durante o processo doloroso, né? Os sinais que caracterizam essa doença, né, além dessa dor peripatelar, né, em torno da patela e atrás da patela, os sinais patognomônicos da síndrome patelofemoral é a dor ao subir e descer escadas, dor ao agachar, dor ao ajoelhar, ao correr. E aí fica aqui uma dica importante, o sinal de cinema, conhecido sinal de cinema. O que é esse sinal de cinema? É uma dor após ficar muito tempo sentado na posição com o joelho fletido, né? Que é a posição que a gente assume normalmente no cinema. Então, a dor o sinal de cinema é um sinal presente. Pode haver também, mas não é o mais importante, mas pode haver crepitação, edema e dor à palpação. São outros critérios que isolados desses outros critérios que eu falei, de dor ao subir e descer escada, ajoelhar e agachar, fala muito mais por uma patologia intraarticular, uma gonartrose, uma lesão de menisco, do que uma dor por síndrome patelofemoral. Com relação à crepitação, vale um comentário aqui, ó, que a crepitação ela não tem relação nenhuma
com a gravidade do quadro, ela não é proporcional à gravidade do quadro, ou seja, meu joelho estala muito, não quer dizer que o prognóstico ou a gravidade do quadro ela é maior e o prognóstico é pior de uma dor síndrome patelofemoral. Então a gente precisa desmistificar isso para o paciente. Tá certo? Outra coisa importantíssima também, que eu sempre falo nos meus vídeos, é a epidemiologia da doença. Então tem algumas características comuns na doença que a gente precisa saber. Primeiro, acomete indivíduos jovens, entre 18 e 40 anos. As mulheres são mais acometidas do que os homens, numa proporção de 2 a 3 para cada um homem, né? É uma dor persistente em 50%, em mais ou menos 50% dos casos, né? Então é um quadro crônico, né? E aí por isso uma abordagem multidimensional é extremamente importante, e uma abordagem biopsicossocial também é fundamental, né? Já que você pode ter a cronificação do quadro em mais da metade do quadro, né? É uma situação em que aumenta muito o risco de gonartrose, osteoartrite, né, na articulação fêmoro-patelar e fêmoro-tibial. Acomete 1 em cada 4 pessoas, então a incidência ela é muito grande. Né? Existem estudos mostrando que 36% dos ciclistas de elite são acometidos pela dor patelofemoral. Como eu disse, né, de onde vem essa dor a gente não sabe, né, mas o fato da gente não saber de onde vem essa dor não impede em maneira nenhuma um tratamento de excelência. Tá? E para finalizar esse vídeo, a gente vai falar sobre os fatores de risco para dor fêmoro-patelar. Então, os fatores de risco, que é também muito confuso na literatura, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que a força ela é um fator diminuído, ela é um fator de risco, mas existe uma confusão muito grande entre se a dor é mais uma causa ou ela é uma consequência da dor, né, crônica do joelho, da dor patelofemoral, né? Então força de quadríceps, força do complexo posterolateral do quadril, né? Existe muita confusão em relação a isso. Em corredores, a força excêntrica, quando diminuída, aumenta o risco para o aparecimento da síndrome. Mas aí o que eu queria colocar é o seguinte, ó, mulher, que eu acho importante a gente apontar, que foi colocado inclusive no último guideline produzido sobre o tema, que a mulher, altura, idade e peso, todos esses fatores aqui não são considerados fatores de risco. Tá? Então, apesar da incidência ser maior, da prevalência ser maior em mulheres, o fato de ser mulher não é fator de risco para síndrome patelofemoral. Tá? Acho que é isso, né? Força de quadríceps, força do complexo posterolateral, né? Eles estão muito mais associados com a doença do que como fator de risco, eu diria assim, né? Mas aí muito cuidado na hora de responder as questões. Se tiver lá alguma coisa, avalia direitinho como abordar e como responder essas questões falando sobre fator de risco. Vai na menos errada, pelo menos, né? Acho que seria a avaliação mais correta. Como eu falei, o tratamento dessa patologia, por ser uma patologia que tem uma dor persistente em mais da metade das pessoas que são acometidas pela doença, o tratamento ele precisa ser multidimensional, né? Não é a olhar uma característica, diminuição de força, alteração de angulação de troca, né? É associação de volume, intensidade, carga de treinamento para aqueles corredores, é alteração na estrutura, né? Então alteração na estrutura, alteração do volume e carga,
alteração na biomecânica, envolvendo tudo isso aí, fatores psicológicos que também podem interferir, né? Cinesiofobia, existem estudos mostrando que a cinesiofobia, que é o medo do movimento, tem muito mais relação com a persistência da dor femoropatelar do que a diminuição de força, por exemplo, tá? E para fechar mesmo, o teste, um questionário que é utilizado para avaliação da patela femoral é o Kujala, né? O questionário Kujala, em inglês AKPS, né? Que é específico para alterações femoropatelares da dor femoropatelar. Além do questionário, dois testes que são importantes, que talvez possam ser pedidos nas questões de prova sobre o assunto, é o teste de mobilidade da patela, mobilidade patelar, né? Então, avaliação de mobilidade patelar. E um outro teste também muito comum, que pode aparecer também para avaliar a rigidez do complexo lateral, né, do retináculo lateral, da banda iliotibial, que é o teste de Ober, que também vale dar uma olhada para saber direitinho como que funciona, visualizar nos diversos vídeos que a gente tem no YouTube aí sobre o tema. Tá certo? Antes de terminar, ainda falta uma coisinha aqui muito importante, que é o chamado ângulo de proteção. Olha aí, eu ia esquecendo de um ponto importante aí, o ângulo de proteção em cadeia cinética aberta e em cadeia cinética fechada, tá? O ângulo de proteção em torno de 90 a 45 graus, obviamente você está no início de um trabalho, né? Então você prioriza um ângulo de proteção onde o paciente vai sentir menos carga, menos sobrecarga em cima da articulação patelofemoral e obviamente menos dor patelofemoral, e aí a aderência ao tratamento, né, vai ser melhor. Óbvio que você pode, à medida que for evoluindo, ultrapassando essa angulação. Em cadeia cinética fechada, são os mini agachamentos, né? São os primeiros agachamentos, são os primeiros graus acima de 0 até 90 graus, né, em cadeia cinética fechada. Agora a gente termina mesmo o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí. Se você quiser fazer o curso preparatório online para concurso, vai lá no @paulobrito.fisio, faz sua inscrição lá, o seu cadastro, que você recebe maiores informações. Para ajudar o canal a se manter, seja membro aí por R$ 7,99. Você tem acesso a vídeos exclusivos dos assinantes do canal. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo.